Pedido do Exu, nós vamos introduzir alguns conceitos importantes sobre evocação, invocação, incorporação, psicografia, possessão, meditação, gnose. O Exu ele quer introduzir alguns estudos referentes à psicografia e em breve. E isso vai auxiliar bastante algumas pessoas que trabalham no desenvolvimento espiritual, trabalham naquilo que chamam de evolução. Pois então, nós temos aqui o estado natural de consciência, é o estado que nós estamos agora, que eu estou, que você está, acredito eu. Para sair desse estado natural de consciência, nós temos que adentrar no estado alterado de consciência. Então isso pode ser feito por intermédio de música, isso pode ser feito por intermédio de drogas, isso pode ser feito por intermédio de muitos meios, o sexo, por exemplo. Quando praticamos sexo, nós estamos entrando no estado alterado de consciência. O sono, então tudo isso é estado alterado de consciência. O trabalho é um estado alterado de consciência. Quando nós focamos a mente no trabalho, nós estamos nesse estado alterado de consciência. Então, quando nós adentramos esse estado alterado de consciência, que pode ser todas essas coisas que eu acabei citando agora, nós temos, em vias magísticas, mais ou menos sóbrias, nós temos a meditação ou a gnose. O estado de meditação é sentar, aquietar-se, se interiorizar, e nesse estado de meditação nós vamos entrar primeiramente em shamatha, geralmente primeiro shamatha, que é onde nós colocamos, nós nos posicionamos numa base não condicionada da mente e deixamos a mente ser o que ela é. Então é quando nós vemos os pensamentos surgindo, os pensamentos brotando e não nos apegamos a esses pensamentos, Nós permanecemos numa base não condicionada da mente. Já Vipassana é um estado que começa a partir do shamatha, porque a mente você deve estar posicionado numa base não condicionada da mente, mas você envia como se fosse uma partícula espiando a tua própria mente para supervisionar ou realizar determinado trabalho. Esse é o estado mais negativo, mais feminino, que nós temos do trabalho magístico. O estado mais, para quem estuda Kabbalah, o estado de Binah, a coluna de Binah, a coluna negra de Binah. A linha da esquerda, por exemplo, trabalha muito dessa forma. Mas a meditação você pode ir também diretamente para o estado de Vipassana. Só que quando você entra no estado diretamente de Vipassana, geralmente você está muito conectado à gnose. Vipassana já é mais positivo, mais ativo, mas ainda tá neutro. Mas quando você entra no estado de gnose e acessa Vipassana, no estado alterado de consciência, você entra no estado de gnose e adquire essa partícula, faz com que essa partícula se torne ativa dentro de sua mente, não sendo a mente, ela não é a mente, ela é uma partícula da mente que observa a própria mente. Nós entramos no estado de gnose, que é um estado muito mais positivo, estado ativo, masculino. É a coluna de Hesed, a coluna de Chokhmah, que é a coluna do insight, da força, dessa força que não sabemos de onde vem. Já a coluna da esquerda também tem a Gevurah, que também tem a força, mas é uma força muito mais inteligente, é uma inteligência que brota. Então, do estado de gnose, que é o estado que os magos geralmente acessam, a meditação é muito mais para via contemplativa, para via
como podemos dizer, para a via devocional, a gnose é muito mais iniciática. Então, na gnose, nós podemos ter a invocação, né? A invocação, e nós podemos ter a evocação. Não que na meditação você não tenha também a possibilidade de evocar algum espírito. Por exemplo, você faz uma meditação budista aqui, você tem o acesso à evocação, você evoca Buda, Buda surge, né? Numa meditação, num shamatha, por exemplo, ou no vipassana. Você também consegue evocar. E também você consegue, na meditação, com um bom treinamento, você consegue ter uma invocação. Você interioriza Buda. É aí que os monges, eles param de ir ao templo, porque eles interiorizaram o templo. Então eles vão ao templo durante uns anos, né? Por isso que a gente vê muitos monges que não frequentam tanto o templo, porque eles, na verdade, já interiorizaram o templo neles. Então eles invocaram, a invocação já entrou no templo deles. Mas a gnose, por exemplo, um caso de gnose que é clássico, é a goécia, né? Os praticantes de goécia, eles têm um círculo mágico, que é onde eles vão estar, né? Eles vão ter um triângulo de evocação. Aqui o triângulo de evocação. Vou fazer um mesinho aqui. Triângulo de evocação. Aqui é onde eles vão chamar os espíritos, os demons ou daimons, né? E aqui o triângulo é o círculo de invocação. Eles vão permanecer nesse círculo que vai representar a mente deles. A mente do magista é o círculo. Então eles vão evocar no triângulo, que no triângulo estarão as velas, estarão o espelho negro ou a bola de cristal. Eles vão projetar desse círculo, ou seja, da mente deles, eles vão projetar, como o caso de Vipassana, eles vão projetar uma partícula da mente deles para cá, vai vir da mente que está aqui, do espírito, o espírito também vai colocar uma partícula da mente dele e aqui vai acontecer uma interação. Então eles vão ter o acesso, eles vão ter um diálogo com o espírito nesse triângulo, o triângulo de evocação, cá. Evocação. Já em outras linhas, né, tirando a goécia, por exemplo, na linha luciferiana, a gente não trabalha com a evocação dessa forma, separado, né? A gente trabalha com a invocação. Então a gente chama para nossa mente a presença, a inteligência, a partícula da inteligência. Mas tanto para a invocação quanto para a evocação, nós temos que estar no estado de gnose, e o estado de gnose ele vai estar, é um estado ativo de shamatha e de vipassana, ou seja, nós estamos com a mente numa base não condicionada, nós soltamos uma partícula dessa mente, ou seja, vipassana, para interagir com um espírito que está sendo invocado aqui. Aí ele adentra nesse círculo, adentra nossa mente. Isso, em outras palavras, é o quê? Isso se chama incorporação. Aqui nós teremos a incorporação. A incorporação, então, é nada mais nada menos do que invocar, colocar para dentro de você, né? Podemos realizar, antes da invocação, da incorporação, podemos realizar uma evocação, ou seja, fazer com que a energia do espírito se manifeste ao redor, né? Isso que nos terreiros de Umbanda, em casas de Quimbanda, né, em barracões, a gente tem essa evocação, a gente faz com que a energia, a egrégora circule para as pessoas e realizando essa evocação podem acontecer invocações, ou seja, incorporações. Então a pessoa ela se abre para aquilo, mas o processo de incorporação ele é dado tendo a mente livre para determinado trabalho magístico, né? Da mesma forma que esse estado de gnose, ou seja, esse estado onde a mente ela se torna apta a invocar ou evocar, nós temos também a psicografia. A psicografia nada mais é do que uma invocação. Você vai colocar para dentro de você, né? Você vai chamar para dentro de você uma consciência e essa consciência vai trabalhar junto com você para determinado trabalho material, né? Uma escrita, por exemplo. Os músicos trabalham muito com isso. No fundo, a psicografia é uma inspiração da mesma forma que a música é uma inspiração para os artistas, né? Tem artistas que vão invocar,
né? Aí entra a questão das 9 musas, gregas. Eles vão invocar essa inspiração, eles vão ser inspirados e eles vão criar músicas, eles vão criar letras, eles vão criar melodias. Eles podem também evocar essas energias para que ao momento que eles tocarem determinada música, essa energia clamada, evocada pela música que eles estão tocando, faz com que o ambiente se torne a própria mente do músico. Então tem muitos músicos que conseguem transformar o ambiente na mente deles. Então eles criam aquele clima. Né? Os casais, quando vão se relacionar, por exemplo, eles criam juntamente com as mentes deles, eles criam uma ambiance, um ambiente, para que esse ambiente os envolva e assim eles possam comungar de mesmos desejos, mesmos prazeres. Né? Assim que funciona também os relacionamentos. Né? Nós temos pessoas que nós conseguimos comungar pensamentos, ou seja, juntos nós conseguimos evocar uma energia, uma egrégora que nos protege, que protege aquele momento da relação, do contato, amigos, pai, filho, não importa. E aí aquilo protege, aquilo fecha um círculo mágico, e eles comungam da mesma evocação, da mesma inteligência que eles evocaram. E dessa forma eles podem interiorizar novos ensinamentos, interiorizar novas experiências. Da mesma forma que nós temos a psicografia, então que é uma interiorização, a incorporação também é uma interiorização, nós vamos ter a possessão. O que é a possessão? A possessão, ela antigamente ela era justamente o caso da incorporação, né? Da incorporação que acontecia num estado natural de consciência ou um estado alterado de consciência. A possessão era os médiuns, por exemplo, no início, no princípio, na época do Templo de Jerusalém, por exemplo. Os profetas eram médiuns. Então os profetas, o que acontecia com eles? Eu tenho um vídeo aqui sobre incorporação, aconselho vocês a assistirem. Os profetas, eles eram arrebatados, eles babavam. Tem relatos no Talmud que mostra que eles babavam, vomitavam, reviravam os olhos. O processo de profetização, que na verdade era um processo de incorporação, eles eram médiuns, era extremamente agressivo. Então era comparado a uma possessão, porque era uma incorporação inconsciente, eles não tinham consciência disso. Então isso vinha ou no estado natural de consciência, vinha do nada, ou no estado alterado de consciência, quando eles usavam alguma substância, algum líquido, algum perfume, algum incenso. Então isso acontecia. Então, a possessão hoje em dia é considerada uma invasão, né? Porque hoje nós temos já a incorporação semiconsciente, nós não precisamos mais da possessão. Então tudo que é possessão, a gente tenta inibir, a gente tenta tirar isso, porque a possessão não nos cabe mais, não é mais necessário a possessão. Então o mago ele trabalha de forma consciente, equilibrada entre esses dois polos, e ele trabalha para obter uma boa incorporação, interiorização, uma boa evocação também, invocação e, consequentemente, uma boa inspiração, que pode ser a psicografia, que pode ser a música. A refletir sobre alguma coisa. Então o mago está sempre trabalhando com invocação e evocação. A evocação ela é muito mais presente do que a gente imagina. A gente evoca, cada palavra que nós soltamos, nós estamos evocando alguma coisa. Isso é alta magia, o trabalho da evocação, como você evoca. O trabalho da invocação, ele está muito mais ligado à baixa magia, então você invoca aquilo, você coloca na matéria, você materializa aquele espiritual. Você pega aquele espiritual lá e você materializa ele, você coloca para dentro de você. Já na evocação, existe um jogo, uma questão na qual você vai clamar espiritualmente e vai materializar aquilo fora de você. Então, é isso. Esse aqui é um pequena explicação. Existem outras formas de compreensão. Esse caminho aqui é um caminho simplificado para podermos entender essas questões que abordam muito no YouTube, que abordam muito em canais. E não existe uma verdade única, obviamente, existe os caminhos de compreensão, né? Então essa aqui é uma forma de compreensão, espero
ter ajudado. Espero que isso seja de valia para os estudos de vocês e até mais. Muito obrigado.